Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tia Natália aqui de volta pra gente dar continuidade às nossas videoaulas, aos nossos estudos, certinho? Agora a gente vai dar início aí à página 6, beleza? Vimos nas outras páginas que existem os seres vivos que são produtores, não é verdade? Esses seres vivos produtores, eles podem ser as plantas, as algas e algumas bactérias. Agora, nós vamos ver sobre os organismos, sobre os seres vivos que podem ser consumidores, certinho? Então, vamos iniciar a leitura aí? Então, vamos lá. Diferentemente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores não são capazes de realizar a fotossíntese, certinho? Desse modo, a alimentação dos consumidores dependem diretamente de outros seres vivos. Então, os consumidores são aqueles que não realizam a fotossíntese, tá bom? Então, são aqueles que não conseguem fazer a produção do seu próprio alimento. Então, eles precisam de outros seres vivos para poderem se alimentar, beleza? Fazem parte desse grupo todos os animais e diversos micro-organismos. Os seres vivos que se alimentam dos produtores, que são as plantas e as algas, são chamados de seres herbívoros. Os que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Há ainda aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, que são os onívoros. Existe também um grupo que se alimenta de restos de animais e plantas, que são os detritívoros, certinho? Então, nós temos aí, pessoal, essas três classificações: os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, e além dessas três classificações, nós temos os detritívoros, certinho? Olha aí as imagens, que interessante. A cabra é um exemplo de um animal herbívoro, tá bom? Então, a cabra, ela se alimenta dos que são produtores, ou seja, ela se alimenta de plantas, tá bom? Ou de algas. Então, no caso da cabra, ela se alimenta apenas de plantas, beleza? Então, ela é um animal herbívoro. Nós temos também a aranha. A aranha é um exemplo de um animal carnívoro, ou seja, ela se alimenta de outros animais, beleza? Como a gente está vendo aqui na imagem, a planta comendo um inseto, que eu acredito que seja uma mosca. Temos também o exemplo, olha só, do macaco. O macaco é um exemplo de um animal onívoro. O que é um animal onívoro? Um animal onívoro é aquele que se alimenta quanto de plantas quanto de outros animais, tá? E temos também aqui, olha só, o urubu, não é verdade? O urubu, pessoal, é um exemplo de um animal detritívoro, né? Porque ele se alimenta do resto, né, de outros animais que já morreram, certinho? Então, 4 exemplos aí para vocês diferenciarem os tipos de animais consumidores, certinho? Vamos passar para outra página? Passando aqui para outra página, nós temos falando um pouco sobre os animais decompositores, certinho? Mas antes de falar um pouco sobre esses animais decompositores, vamos fazer aqui esse igual ou diferente? Vamos fazer juntos? Vamos ver do que se trata. Olha só, a cabra é um animal herbívoro, porque se alimenta de plantas, correto? Você tem animal de estimação em casa? Se não, pense em um conhecido, colega, parente, vizinho, etc., que tenha algum e responda a pergunta. A alimentação deste animal de estimação
é igual à alimentação dos animais herbívoros, como a cabra? E aí? Você vai diferenciar. Por exemplo, os cachorros, os gatos, ou quem tem alguma espécie de ave, passarinho, papagaio, periquito. Então, vocês vão aí analisar. A alimentação deles é uma alimentação apenas de plantas, uma alimentação apenas de carnes, né, de outros animais, ou é uma alimentação que corresponde às duas, tá bom? Então, no nosso Tira Dúvidas, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Vocês podem contar as experiências que vocês têm em casa, certinho? Então, agora nós vamos aí para a terceira classificação que nós temos, que são os animais decompositores. Desculpa, os seres vivos decompositores. Então, vamos lá? Os decompositores também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos que estão mortos. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitadas por outros seres. As plantas, por exemplo, utilizam essa substância depois que elas são incorporadas ao solo. Fazem parte do grupo de decompositores as bactérias e os fungos. Então, olha só, as bactérias e os fungos são classificados aí como seres decompositores, ou seja, eles se alimentam, né, de restos de plantas ou de animais que já morreram, tá bom? Esses seres vivos são bastante diversos e, principalmente, eles são microscópios, ou seja, não são visíveis a olho nu. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores, tornando facilmente visíveis. É o caso dos fungos que formam os alimentos que estão fora de seu prazo ideal de consumo. Nem todos os fungos são microscópios. Alguns desenvolvem estruturas facilmente visíveis a olho nu, como os cogumelos orelhas de pau. Esses tipos de fungos geralmente são encontrados em florestas, campos e pastos, ou seja, ambientes com umidade, calor e oxigênio. Fungos e bactérias preferem ambientes assim e, por isso, tais fatores ambientais são importantes para a produção dos organismos decompositores. Olha só, pessoal, então além das classificações de seres vivos produtores, além da classificação dos seres vivos que são consumidores, nós temos aí a classificação dos seres vivos que são decompositores. Então, esses decompositores são classificados aí as bactérias e os fungos, tá? Então, pessoal, esses seres vivos a gente encontra facilmente, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, onde a gente está vendo, olha só. Na primeira aí, o mofo ou bolor que podemos observar em alimentos, geralmente passados o tempo de validade, são, na verdade, um grupo de fungos. Então, sempre quando você tem alguma comida que esteja aí na sua casa, que está fora do prazo de validade ou já está apodrecendo, né, no caso de frutas e verduras, vocês conseguem observar os fungos, tá? Os fungos, eles não são visíveis a olho nu, mas se eles se formarem em grandes quantidades, a gente consegue observar. No caso aqui, ó, a gente observa esses fungos na laranja, não é verdade? Esses fungos podem ser observados em comidas tanto de origem, seja ela verduras ou frutas, ou também em produtos que sejam industrializados, tá? Em pães, bolachas, tá? Então, se esse produto tá fora do prazo de validade, ele vai começar vai começar a se deteriorar. E esses seres vivos decompositores vão começar a se alimentar desse alimento que esteja estragando,
tá? Temos também os fungos que aparecem em formatos de cogumelos, olha só que interessante. Esses cogumelos aqui são seres decompositores que se alimentam aí, olha só, dos caules das árvores, né? Então eles precisam de algum lugar que seja úmido, que esteja oxigênio, que esteja presente a luz do sol, tá bom? Para poder formar aí a sua... se apresentar de forma que seja possível a gente observar eles a olho nu. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, a tia Natália vai falar um pouquinho sobre a atividade que ela quer que vocês desenvolvam, tá bom? E falar um pouquinho mais sobre o que são os decompositores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão, abraços virtuais e até o próximo. Tchau, tchau!